Sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa videoaula que aborda questões sobre o sistema cardiovascular, sobre cardiopatias, que possivelmente serão abordadas no concurso Unirio 2016, organizado pela banca Fundação Sesgran Rio. Então hoje nós vamos falar sobre os procedimentos padrão para verificação da pressão arterial indireta, ou seja, uma pressão arterial de forma não invasiva. Lembrando que se você é novo no canal, sugiro que você assista aos vídeos anteriores para que você tenha acesso ao conteúdo já abordado, que você tenha contato com uma questão teórica já trabalhada aqui no canal, para que você consiga compreender o passo a passo do que iremos falar hoje. Então, no momento de você verificar a pressão, quais são os itens que você deve prestar atenção? Você na condição de profissional de saúde, de profissional enfermeiro, de profissional técnico em enfermagem. O passo 1 é apresentar-se ao paciente e explicar-lhe o procedimento e sua finalidade, orientando que não fale e descanse no intervalo de 5 a 10 minutos. Importante memorizar todos esses dados numéricos. Que ele descanse por 5 a 10 minutos em ambiente calmo e com temperatura agradável. Promover relaxamento para atenuar o efeito do avental branco. Elevação da pressão arterial pela tensão provocada pela simples presença do profissional de saúde. Nesse momento, você vai se apresentar ao cliente, explicar o procedimento, vai orientá-lo a fazer esse descanso, porque ele pode ter subido escadas, deslocamento longo até a unidade de saúde, e esse processo, essas variáveis podem repercutir num aumento tensórico significativo, fazendo no momento que você vier a verificar a pressão arterial, que você encontre um quadro de elevação da pressão, não associado a uma patologia instalada, ou um distúrbio crônico degenerativo já instalado, mas por essas questões já citadas. Aqui a imagem para você, o profissional de saúde abordando o cliente, explicando, conversando, orientando em relação à conduta. Item 2. Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos há 60 a 90 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos ou fumou em até 30 minutos antes da verificação da pressão e não está com as pernas cruzadas. Gente, essas informações são extremamente importantes. Por favor, grifem aí na apostila de vocês, memorizem essas questões, porque há alto índice de cobrança de questões com essa característica pelas bancas Brasil afora. Então, você precisa compreender, você precisa memorizar esses itens, que o paciente que apresenta essas características, ele se enquadra num perfil que você não deve verificar a pressão arterial naquele momento, esperando um intervalo de tempo para que as condições, esses itens, essas variáveis não interfiram na pressão arterial do indivíduo que será verificada no consultório. Então, os concursos tendem a apresentar questões com essas características. Então, um adendo aqui em relação ao posicionamento adequado para a gestante. Recomenda-se que a medida da pressão arterial em gestante seja realizada na posição sentada. A determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase 5 de Korokoff. Vamos falar para vocês, ensinar para vocês a identificar as fases de Korokoff mais à frente. Então, é gestante, apareceu no enunciado da questão que o seu cliente é uma gestante, a posição é sentada. Item 3. Utilizar o manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 40% da circunferência do braço. Nós falamos sobre isso na aula anterior. Ensinamos a vocês como fazer o cálculo do manguito ideal de acordo com a compleição física do seu paciente. Então, quando eu falar de largura,
eu estarei falando de 40% que corresponde à circunferência do braço. E quando eu falar de comprimento, tem que ter 80% da circunferência do braço do seu cliente. Então você verificou 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital, esse é o posicionamento, com a marcação, com a identificação do lado onde vai ter o contato com a artéria braquial, com a setinha aqui na posição correta. Você vai identificar a artéria braquial aqui na área medial e vai posicionar. Perfeito? Esta é a imagem. Memorizem essa imagem aqui. Item 4. A partir de agora, a gente vai ter que ter mais atenção, porque a gente vai falar sobre questões que usualmente não são muito aplicadas na prática, mas que na teoria você precisa dominar esse conhecimento. Método palpatório da verificação da pressão arterial. Primeiro, insufla-se o manguito, fechando-se a válvula e apertando-se a pera, que é a válvula, rapidamente, até o desaparecimento do pulso radial. Verifique-se o valor e acrescenta-se de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Após desinsufla-se lenta e completamente o manguito, até o aparecimento do pulso, o que é considerado a pressão arterial máxima. Nesse momento você encontra a sistólica, ou seja, método palpatório determina a sistólica, a máxima. Após identificar a sistólica, vai desinsuflar o manguito, e o método palpatório só permite a verificação da sistólica, da máxima. Então, terminei, vou desinsuflar rapidamente o manguito, e no método palpatório eu determino apenas a pressão arterial máxima, a pressão arterial sistólica. Método palpatório, determino a sistólica. Memorizem isso aí. Aqui a imagem para vocês. Então, no método palpatório, você vai ter o manguito posicionado de forma adequada no paciente, fossa antecubital. Não necessariamente você precisa estar com o estetoscópio já em seus ouvidos, porque nesse momento é só a palpatória. Então, você palpando a artéria radial do seu cliente, aqui a imagem, acompanhe o cursor, você vai insuflar até o limite. Situação hipotética, eu encontro lá um limite de sistólica de 120. Mas, Marcelo, como eu determino o 120? Você vai estar palpando a artéria radial do seu cliente, aqui palpando, insuflou o manguito, vai colabar a artéria braquial e você vai impedir que o fluxo de sangue siga seu caminho normal. Se você não tem o fluxo de sangue, você não vai ter a onda tensórica, você não vai sentir o pulso, a propulsão do vaso. Então você não vai ter nenhum tipo de movimento mecânico aqui. Então não vai ter nenhuma mecânica, ou seja, você não vai sentir o pulso radial. Beleza. Ah, mas foi em 120. Perfeito. A minha sistólica é representada pelo valor de 120 milímetros de mercúrio, porque foi nesse parâmetro, ao observar o seu manômetro, que você determinou que não há mais o pulso radial. Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas. Ou seja, você não pode colocar o manguito sobre camisa, casaco. É preciso você livrar essas áreas da presença de roupas. Com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido. O nivelamento do braço na altura do coração é importante para garantirmos a acurácia, ou seja, uma identificação fidedigna, verídica das medidas, que no caso significa eliminar a influência da pressão atmosférica e da pressão hidrostática e ler somente a pressão do paciente. Então, quando você posiciona o paciente aqui, vamos supor aqui é o coração do cliente, lado esquerdo aqui, no mediastino, voltado aqui para o lado esquerdo. Então você vai estar nessa linha média aqui, ó, o braço ligeiramente fletido, ó, a angulação aqui do braço, ó, fletido. Então, a pressão atmosférica ela equivale a 1 atm, uma atmosfera. Se você tiver com o braço muito abaixo, essa pressão atmosférica pode
ocasionar uma alteração significativa no índice encontrado. Vai te oferecer um falso positivo para a hipertensão arterial. Aqui outra imagem, aqui o coração do cliente, no mediastino aqui. Então a linha aqui do manguito e o braço do paciente tem que seguir essa mesma linha aqui, ó. A coluna de mercúrio. Então, esse posicionamento, essa dinâmica vai anular a influência da pressão hidrostática no interior dos vasos sanguíneos e da pressão atmosférica, conferindo uma acurácia, um índice fidedigno, verídico, verdadeiro da pressão encontrada no momento da verificação da pressão arterial do cliente. Quinto, método auscultatório. Gente, nesse momento você vai determinar a diastólica, a pressão mínima. Coloca-se o receptor do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, insufla-se o manguito suavemente até o nível previamente determinado. Lembra, eu coloquei lá como referência 120 milímetros de mercúrio como a pressão, o índice encontrado no momento que eu não sinto mais o meu pulso radial. Eu vou acrescer de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial sistólica encontrada no método palpatório. Se eu encontrei 120 no primeiro momento no palpatório, agora eu vou acrescer de 20 a 30 milímetros de mercúrio, ou seja, eu vou insuflar o meu manguito até o meu manômetro ou coluna de mercúrio marcarem 150 ou 140 milímetros de mercúrio. Isso é regra, é padrão. Identifiquei minha sistólica 150, eu vou acrescer mais 30. Então, no segundo momento, no método auscultatório, eu vou insuflar o meu manguito apenas até 180. Não a 200, não a 220, somente acrescendo de 20 a 30 ao valor encontrado no método palpatório. E em seguida, desinsufla-se lentamente a uma velocidade constante de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Você vai abrir a válvula da pera de modo que a agulha do manômetro ela oscile numa velocidade de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo. Verifica-se o nível no qual os ruídos são auscultados, o que corresponde à pressão arterial sistólica máxima. Lembrando, eu determino a máxima no primeiro tum, no som mais forte, na fase 1 de Korokoff. Continua-se baixando a pressão até o abafamento das bulhas e, a seguir, o desaparecimento completo dos ruídos, o que corresponde à pressão arterial mínima, a pressão arterial diastólica, onde você tem o abafamento, o desaparecimento completo do som. É a fase 5 de Korokoff. Em adultos, você determina a sistólica na fase 1 e a diastólica na fase 5. Fase 1 máxima, fase 5 mínima. O que cai em concurso, fase 1 e fase 5. Fase 1 e fase 5, memoriza isso. Fase dos sons de Korokoff, importante pra gente, fase 1 e fase 5. A 4 também é importante quando falarmos de lactentes e crianças, mas falaremos mais à frente. Memorizando. Na fase 1, eu determino a minha sistólica máxima. Na fase 5, a minha mínima, a diastólica. Aqui é o posicionamento do receptor do estetoscópio sobre a artéria braquial. Aqui o receptor tipo campânula, aqui o diafragma. Agora eu vou dar para vocês os bizus importantes, os conceitos importantes para que vocês associem alguns conhecimentos ao que nós já falamos até agora. Então vamos falar agora sobre as fases dos sons de Korokoff. Nesse momento da aula é preciso que vocês utilizem alguns mecanismos específicos para que vocês ouçam os sons que eu vou colocar. Há 2 slides que trazem uma dinâmica onde tem o som, uma imagem e o som, para que você identifique a fase 1, a fase 4 e a fase 5 de Korokoff. Então eu sugiro que vocês utilizem agora um headphone ou um fone de ouvido auricular para que vocês consigam entender
o som, ouvir o som de maneira correta. Então, utilize headphone ou um fone de ouvido auricular. Vamos nessa. Em 1905, o médico russo Nikolai Korokov descreveu pela primeira vez os sons ouvidos de uma artéria distal em um manguito de pressão arterial. Este é um manguito bem rudimentar e este é Nikolai Korokov. Por ter sido o primeiro a identificar esse som, esse fenômeno foi batizado com o seu nome. Sons de Korokov. Aqui para vocês estão a dinâmica do que acontece na artéria braquial quando você posiciona e insufla o manguito. Você posicionou o manguito, você começa a insuflar o manguito, atribuindo uma pressão, você colaba, você vai fechar essa artéria, impedindo que haja o trânsito do sangue na artéria. Ou seja, se não há sangue sendo transportado ao longo dessa artéria, não vai gerar pressão, não vai gerar som, não vai gerar impulso, não vai gerar propulsão. Então você não vai ouvir som nenhum. Quando você vai desinsuflando gradualmente o seu manguito, através daquela forma de 2 a 4 milímetros de mercúrio por segundo, você oferece condições de que essa artéria braquial receba sangue em seu interior, fazendo com que o trânsito volte ao normal. Então o primeiro som, o primeiro tum que você ouve ao estetoscópio é a fase 1 de Korokov. Você determina aqui a pressão arterial sistólica máxima. E com o desinsuflar gradual do manguito, você vai ouvir os outros sons, até a fase 5, onde você tem um fluxo normal e não há geração de som, porque não há a ação da pressão do manguito sobre a artéria. Então você vai ter o som abolido, que é a fase 5, e onde determinamos a pressão diastólica. Fase de Korokov. À medida que se desinsufla o manguito, volta a ocorrer a passagem de sangue pela artéria braquial, antes colabada, surgindo os ruídos chamados de sons de Korokov, que são classificados em 5 sons. Para nós concurseiros, para nós que vamos fazer o concurso, o que interessa em adulto, na fase 1 e na fase 5. Adulto, fase 1, sistólica, fase 5, diastólica. Aqui para vocês a imagem, está bem didática, mostrando aqui a artéria colabada, porque a pressão está no máximo, impedindo o fluxo de sangue. Conforme vamos desinsuflando gradualmente o manguito, você vai aumentando a luz desse vaso e fazendo com que o sangue seja transportado através deles. E a partir gerando propulsão, gerando ruído, gerando sons. Esses sons vamos enquadrá-los dentro das fases de Korokov. Aqui mais uma imagem didática para vocês, início e final, os sons. Aqui o máximo, a pressão sistólica, é o ruído mais forte, é o som de maior amplitude, e até ir decrescendo e você não ouvir mais som nenhum, que é a fase 5, é a diastólica. O item 1 é a fase 1. Perfeito. Fase 5 você tem o som abolido, abafado, você não ouve mais nada. Então, lembrando, adulto, fase 1 diastólica, fase 5 diastólica, perdão. Fase 1 sistólica, fase 5 diastólica, fase 1 sistólica, fase 5 diastólica. Vamos ouvir novamente. Sistólica, diastólica. A fase 4, onde você tem o som de menor amplitude, o som mais baixo. Vamos saber a importância desse som mais à frente, quando falarmos de lactentes e crianças. Em crianças e lactentes, determina-se a diastólica na fase 4 de Korokov. Adulto, fase 1
fase 5. Mais uma vez. Então, hipoteticamente, verificaríamos aqui 120 milímetros de mercúrio como fase 1, seria a sistólica, e 80, 70 na fase 5, na diastólica. Isso em adultos. Item 6. Registrar os valores das pressões sistólicas e diastólicas, completando com a posição do paciente, o tamanho do manguito e o braço em que foi feita a medida. São dados importantes. Lembrando, algumas situações específicas você não deve utilizar o manguito. Por exemplo, um paciente que fez mastectomia, que fez esvaziamento ganglionar, você não pode colocar o manguito nesse braço do paciente. Então, observar isso aí. Paciente que tem lá uma FAV, uma fístula arteriovenosa, um paciente que faz diálise, você vai verificar a pressão arterial desse paciente nesse braço? Claro que não. Então, são condições específicas que são proibitivas de você posicionar o manguito sobre esse membro do paciente. Não arredondar os valores de pressão arterial para dígitos terminados em 0 ou 5. Se você encontrou 182 milímetros de mercúrio, você não pode colocar 180 ou 185. Tem que registrar o que você encontrou, 182 milímetros de mercúrio como sistólica. Esperar de 1 a 2 minutos antes de realizar nova medida. Se eventualmente você não se sentiu seguro na verificação, você precisa guardar esse espaço de tempo. Mas por que, Marcelo? Lembrando, você aplicou uma pressão sobre um vaso sanguíneo, você impediu que o fluxo sanguíneo a este membro ocorresse de forma normal, e você pode causar um quadro de isquemia nesses tecidos, nessas células. Então você precisa deixar que o sangue se restabeleça, a circulação se restabeleça na estrutura distal, para que após 1 a 2 minutos você realize nova medida. O paciente deve ser informado sobre os valores obtidos da pressão arterial e a possível necessidade de acompanhamento por um cardiologista. Então, se você identificou, dentro de condições normais, um aumento da pressão arterial significativo, esse paciente precisa ser informado e orientado a ser acompanhado por um cardiologista. Então, vamos agora entender quais são as situações especiais para a verificação da pressão arterial. Em crianças, a determinação da pressão arterial em crianças é recomendada como parte integrante de sua avaliação clínica. E os critérios a serem observados são os seguintes. A largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço, tal qual fazemos com os adultos. Largura da bolsa do manguito, 40% da circunferência total do braço. Já o comprimento, ela deve envolver de 80% a 100%, ou seja, deve envolver toda a circunferência do braço desse indivíduo, diferentemente do adulto, que era só 80%. Então, característica da criança: comprimento, envolver de 80% a 100% da circunferência do braço. E nesse momento, aquele pulo do gato. A pressão diastólica deve ser determinada na fase 4 de Korokov, onde acontece o abafamento do som. Você ainda tem o som, mas de menor amplitude, diferentemente do adulto, que você tem a sistólica na fase 1 e a diastólica na fase 5. Crianças e lactentes, fase 1, sistólica, fase 4, a diastólica. Memorizem isso aí que é importante, hein? Em idosos, na população idosa, há dois aspectos importantes. Maior frequência de hiato auscultatório. Sublinha na apostila de vocês esse termo, hiato auscultatório, que consiste no desaparecimento dos sons na ausculta durante a deflação do manguito,
geralmente entre o final da fase 1 e o início da fase 2 dos sons de Korokov. Tal achado pode subestimar a verdadeira pressão sistólica ou superestimar a pressão diastólica. O que significa isso, gente? O hiato auscultatório é quando você tem um desaparecimento do som entre a fase 1 e fase 2 de Korokov. E isso pode te dar um falso positivo, ou seja, você pode determinar que naquele momento que você deixou de ouvir o som, seja, na verdade, a sua fase 5. E você pode atribuir ali a pressão diastólica, que será certamente um valor bem elevado. Pseudohipertensão, caracterizada por nível de pressão arterial falsamente elevado, em decorrência do enrijecimento da parede da artéria. Que patologia ocasiona o enrijecimento da parede arterial? Arteriosclerose. Então, indivíduos com arteriosclerose tendem a ter uma pseudohipertensão. Vamos explicar como vamos detectar esse processo. Pode ser detectada por meio da manobra de Osler, que consiste na inflação, no enchimento do manguito no braço até o desaparecimento do pulso radial, tal qual fazemos na fase palpatória da verificação da pressão arterial. Se a artéria for palpável, após esse procedimento, sugerindo enrijecimento, o paciente é considerado Osler positivo. Vamos explicar. Método palpatório da verificação da pressão arterial, tal qual fazemos de maneira normal. Você identificou aqui que você insuflou o manguito e mesmo assim você continua sentindo o pulso, porque há um enrijecimento dessa artéria pela implantação, pelo desenvolvimento de um fenômeno conhecido como arteriosclerose. Então esse paciente é Osler positivo. Em gestantes, como falamos anteriormente, a posição de verificação é assentada e a determinação da diastólica acontece na fase 5 de Korokov. Posição sentada, diastólica, fase 5. Em obesos, em pacientes obesos, deve-se utilizar manguito de tamanho adequado à circunferência do braço. Na ausência de um manguito adequado, pode-se corrigir a leitura obtida com manguito padrão, 13 cm de largura por 24 de comprimento, de acordo com tabelas próprias. Você vai existir no setor ou no enunciado, vai te oferecer um corretor da leitura para esse tipo de padrão. O 13 por 24 é o manguito ideal para adulto grande. Mas se for um paciente obeso, você vai ter uma correlação. Então, se você encontrar lá um parâmetro, uma situação hipotética, eu encontrei lá 170 por 90. Então, eu vou ter lá uma correlação desse percentual daquele manguito para a população obesa. Usar fita de correção aplicada no manguito e colocar o manguito no antebraço e auscultar a artéria radial, sendo esta forma menos recomendada. Esta forma aqui é a que nós fazemos com os esfigmomanômetros digitais. Nós colocamos no antebraço e verificamos na artéria radial, mas ela é menos recomendada. O manual do Ministério da Saúde, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os consensos, eles não preconizam essa técnica, mas ela existe, ela pode ser contemplada numa questão de concurso público. É interessante que vocês saibam. Então, uma questão aqui, plus, que eu coloquei para vocês, que eu vivencio na minha prática profissional, acredito que muitos de vocês também, que é a verificação de pressão arterial em clientes onde apresentam alguma proibição, algum impeditivo de você verificar a pressão dos braços, dos membros superiores. Então, o que você vai fazer? Você vai apelar, você vai optar por membros inferiores. Mas qual região anatômica eu vou colocar o meu manguito? Então vamos aprender agora. Esse material, essa diretriz, essa normativa, ela foi retirada do terceiro consenso brasileiro de hipertensão arterial sistêmica, tá ok? Então é uma orientação preconizada por um órgão reconhecido pelo Ministério da Saúde, pela OMS. Então é uma informação correta, fidedigna,
vai te oferecer uma precisão na verificação da pressão. Para a medida da pressão arterial na coxa, o procedimento é o seguinte. Passo 1. Utilizar manguito de tamanho adequado, colocado no terço inferior da coxa. Então vou fazer o mesmo processo de verificação. Vou pegar uma fita métrica, medir a coxa, o terço distal. Vou determinar o tamanho, vou fazer aquela conta, 40% de largura e 80% de comprimento. Encontrar o manguito adequado, colocá-lo e prosseguir no processo. Colocar o paciente em decúbito ventral, em posição prona. Nem sempre isso é possível, nem sempre você consegue colocar o paciente de bruços. Então você pode colocá-lo mesmo de decúbito dorsal. E realizar a ausculta na artéria poplítea. A artéria poplítea é a artéria de escolha para posicionar o seu receptor do estetoscópio. Vamos lá então a imagem. Então aqui você tem membro inferior, coxa, articulação do joelho e para baixo é perna. Coxa, articulação do joelho, perna. Então vou lá dividir a coxa aqui em 3 segmentos, em 3 terços. Então lá, terço proximal, medial e distal. Superior, médio e inferior. Eu vou posicionar a abraçadeira do meu manguito no terço distal, no terço inferior. E aqui nessa região posterior da articulação do joelho, eu vou encontrar o quê? A minha artéria poplítea. Aqui a nossa artéria poplítea. Vai ser aqui que eu vou posicionar o receptor do meu estetoscópio. Perfeito? É uma dúvida que muitos apresentam. Eu acredito que com essa informação muitos serão ajudados. Verificação de pressão arterial em membros inferiores. Divulguem essa informação, multipliquem esse conhecimento. E se cair eventualmente no concurso, você vai saber. Situação hipotética. Eu tenho um cliente que ela fez mastectomia com esvaziamento ganglionar em axila esquerda. Ou seja, é impeditiva que eu verifique a pressão arterial posicionando o meu manguito no braço esquerdo. E no braço direito ela possui uma fístula arteriovenosa para diálise. Então só vai me restar a verificação de membros inferiores. Então a partir dessa técnica ensinada agora, vocês vão saber como verificar a pressão dessa paciente, tá ok? Amigos, vamos dar uma parada por aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo aplicado, explicado para vocês. Convido a se inscreverem no canal, a curtirem o vídeo e divulgarem em suas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, na página Papo Reto com Marcelo Santos. Espero que vocês divulguem esse material, curtam o material publicado e vamos dando continuidade ao nosso estudo. Perfeito? Um forte abraço e boa sorte a todos.